Tá, a gente falou dos prós e contras. O que se fala? Então, ó, a principal crítica que tem em relação a ele é justamente, né? Porque, como o Renato falou, é um país em guerra e, de fato, você tem uma legislação específica para países que estão em guerra. Na verdade, muitas vezes até pior do que guerra, se for pegar em taxa de homicídios e tal. A questão é pensar no dia seguinte, né? Então, beleza, é uma situação emergencial. Pô, a popularidade dele estava em 85%, ele foi reeleito, né? A popularidade chegou até 95% em determinado momento. E acho que todo mundo concorda que era necessário tratar dessa maneira. De fato, as pessoas que foram pro Secote, por exemplo, que é a prisão especial, não eram pessoas que estavam... Tem foto aí, Helene, do Secote? Essa aí é a foto, colocaram a foto do... Colocamos. Tá, beleza. Não eram pessoas que estavam presas porque, sei lá, roubaram uma balinha do mercado, eram pessoas que eram lideranças dessas gangues criminosas que dominavam mais de 90%, né, 80% do país. A questão é como que ele conseguiu fazer isso, como ele conseguiu fazer essas mudanças e pensar no dia seguinte. Por exemplo, quando você pega as críticas em relação a ele. Hoje, você tem praticamente todos os poderes, os 3 poderes, estão na mão do Bukele, ou do Bukele, né? O poder executivo, claro, é o presidente. O parlamento hoje, a grande maioria, ou é a favor das suas medidas, ou até mesmo do seu partido. E quando você pega a justiça, o Supremo ali que eles têm, durante o período da pandemia, ele começou a reclamar que a justiça estava interferindo muito em decisões do Poder Executivo. E aí, quando teve a eleição do parlamento, que ele ganhou a maioria no parlamento, o parlamento foi lá e destituiu 5 juízes que supostamente estavam indo contra as decisões do Executivo. E isso foi justamente quando teve esse rompimento entre Biden e El Salvador. Porque falou assim, pô, agora então o cara controla a justiça, controla o parlamento e controla o Poder Executivo. Pensando que a questão agora, né, da segurança, como o Renato falou, tá resolvida, entre aspas. Não sei se exatamente tá resolvida, porque ela tá medicada, vai? Se de fato isso vai continuar pelos próximos anos, acho que tem que ter políticas mais efetivas também em outras áreas. Em educação, programas de mais igualdade social, enfim, né? Mas, por exemplo, agora não era permitido, por exemplo, em El Salvador o processo de reeleição. Isso dito na Constituição na Constituição do país. Só que como ele sabia que ele tinha uma popularidade muito grande, e como ele sabia que a justiça, os juízes que foram indicados pelo parlamento, que é do seu partido, agora concordavam com a postura dele, ele fez com que os juízes dessem uma interpretada de uma maneira diferente ali na Constituição, de fato quem define isso é a justiça do país, e ele saiu 6 meses antes da eleição. Aí falou, bom, como eu saí 6 meses antes da reeleição, então não é a reeleição que eu tô fazendo. Poxa, será que só ele seria o cara capaz de continuar com isso? Eu acho que sim, tem que ser só ele. Então a gente vai aumentar o poder dele indefinitivamente. Ele não vai durar pra sempre, mesmo que você goste dele, o cara não vai durar pra sempre. Se você autoriza ele a dominar todas as instâncias do poder porque você concorda com ele, saiba que o próximo presidente que pode vir pode usufruir de todos esses autoritarismos, de todos esses domínios das instituições que ele tem para fazer políticas, por exemplo, que talvez não sejam benéficas para El Salvador, entende? Então, acho que assim, foram medidas emergenciais, acho que todo mundo concorda, a população, deu um banho ali nas urnas, só que a democracia ela é um pouco chata, mas melhor com democracia do que sem democracia, entende? Então, tem que tomar muito cuidado só para não ficar enfraquecendo muito as instituições em nome de uma segurança que precisava ser combatida, a situação emergencial, beleza, e pensar no dia seguinte. Por exemplo, El Salvador, se você pega a taxa de crescimento econômico em relação aos pares da América Central, é uma taxa menor que a dos países vizinhos. Ele vai ter que dar conta de manter um crescimento importante no país. Claro que a segurança pública é um dos fatores para atração de investimentos. Então agora tem um ambiente muito mais propício para turismo, abrir empresas. É uma parte importante a segurança, né? Mas se ele vai ter a capacidade para gerir os outros aspectos sem ser a segurança pública, acho que é a principal crítica e essas mudanças nas instituições. Pode? Só manda. Então, é isso que o Barcilli falou, né? O que a gente pensa, assim, na questão da segurança pública é que ele desinflamou uma situação muito grave, como se a polícia brasileira, por exemplo, tivesse o direito de agir, conseguisse agir e tirasse todo mundo, por exemplo, das mãos de milícia, das mãos de organizações criminosas e desse o jeito, pelo menos, de liberar esse território. Mas depois você tem uma série de problemas estruturais que você precisa conter para que isso não volte. Por exemplo, a gente teve no Rio de Janeiro as UPPs, que foi um programa e um projeto que até começou legal,
mas não teve uma continuidade acima de 3 anos de uma organização ali política para conseguir fazer aquilo, e deu no que deu, voltou todo mundo e ficou maior, e a coisa degringolou mais ainda, né? Descarrilhou mais ainda. Eu acho que o grande problema na crítica em cima do Bukele, e não só dele, mas de vários outros líderes da América Latina e do mundo, é essa desorganização do sistema de freios e contrapesos que a gente tem no sistema democrático. Que é o quê? O sistema democrático ele foi pensado para ter 3 poderes e o sistema de freios e contrapesos que regule e organize isso. Conforme as pessoas vão entrando nessa liderança, meio como outsiders de fora da política, e desgastando esses processos, desgastando esses mecanismos, as organizações internacionais, os cientistas políticos, as pessoas, elas começam a focar nessa ideia aí e começam a ver o quanto que está se avançando demais no poder executivo, o quanto está se avançando demais no poder judiciário, o quanto está se avançando demais no poder legislativo, né? Então, assim, eu acho que a principal crítica em cima do Bukele é isso daí. Mas da América Central já começaram a copiar ele também em alguns países, né? Honduras, por exemplo, é a presidente de esquerda, né, Marcílio? A Xiomara Castro. E ela já começou também com esse processo. Porque a criminalidade urbana, ela é muito emergente, ela é muito urgente, assim, ela é muito pesada nos países latinos, cara. É um negócio absurdo. No México, a gente teve 3 mil assassinatos políticos agora, no último ano. 3 mil assassinatos ligados à política. Não foram 3 mil candidatos, mas foram ligados à política. Eu não sei se ainda mas era o lugar que mais sequestrava a gente, era na cidade do México, né? Não sei se isso diminuiu, assim, era... E assim, cara, é uma violência muito grande que parece que a política institucional parou de dar resposta na realidade. E a população que tá sofrendo daquilo lá, ela não tem tempo pra isso. Saca? Então, tipo assim, ele deu uma desinflamada, é como se ele viesse com remédio e o doente levantou. Mas agora como é que a gente mantém ele de pé e saudável? Essa é uma pergunta que está sendo feita pro Bukele, entendeu? Essa é uma pergunta que todos estão fazendo, olhando para dentro de El Salvador. Posso dar um pequeno contraponto? Pode, Renato. E depois eu queria do professor se essa experiência já foi feita em outro país e o que aconteceu depois, né? Qual que é o lance? Eu estava explicando aqui, falando um pouquinho do histórico, em 2021, nas eleições parlamentares, como a popularidade dele disparou, ele conseguiu eleger coisa de 80% do parlamento. Nessa última eleição que eu estava lá, ele elegeu mais do que isso, acho que cerca de 90%. 54 dos 60 deputados do partido dele. Aí eu faço um seguinte questionamento. Ele utilizou desse voto popular que foi dado ao Legislativo para fazer essas mudanças, por exemplo, na Suprema Corte. Fez isso na Procuradoria-Geral também. Retirou essas pessoas que tinham sido indicadas por outros governos, né? A escolha de Procurador-Geral, de ministros de Supremas Cortes, sempre são indicações políticas também, como é em toda democracia. E todas as democracias possuem sistemas, possuem ferramentas e mecanismos para você retirar essas pessoas de lá. Qual que é a diferença? Aqui no Brasil, vamos lá, aqui no Brasil a gente tem na Suprema Corte 9 dos 11 ministros indicados por um partido. E aí? A gente tem um legislativo que aprova mais de 90% das pautas que vem do executivo. Claro, faz o seu jogo ali, centrão, emenda de orçamento secreto para cá e para lá, mas no final das contas aprova. Por que a gente olha para El Salvador e fala, olha, porque ele tem o controle do legislativo? E aqui o Lula não tem o controle do legislativo também? Claro, tem que negociar e tudo mais, lá também. Ele não tem 9 ministros indicados dos 11 na Suprema Corte? Aqui não tem ferramentas pra gente, por exemplo, fazer um impeachment do ministro do Supremo? Lá também tem. A diferença é que lá foi feito. Por quê? Os caras olharam e falaram, cara, eu manter esses mesmos acordos, eu manter essas mesmas pessoas nesses determinados lugares, eu não tô sendo democrático. Eu não tô fazendo com que a democracia impere aqui em El Salvador, não. Eu tô fazendo com que os mesmos acordos políticos, paroquiais e muitas vezes corruptos se mantenham do mesmo jeito. Eu vou mudar isso daqui. E mudou dentro da Constituição. Essa questão da reeleição, essa questão da reeleição, por exemplo, aqui no Brasil era proibido ter reeleição. O Fernando Henrique Cardoso mudou. Fez protocolou uma PEC, votou na Assembleia, aprovou, e ele disputou a reeleição e foi reeleito. Ninguém vai falar
no mundo inteiro que o Fernando Henrique Cardoso é um antidemocrático. O Bukele também fez a mesma coisa. Ele passou um projeto na Assembleia. A Assembleia votou e disse, ok, reeleição, pode ir para reeleição. E aí sim, a Suprema Corte de Justiça disse que esse projeto era constitucional. Então, eu não consigo entender essas críticas. Claro, eu entendo as críticas, óbvio. Mas se a gente for olhar para o nosso próprio jardim, para o nosso próprio umbigo, a gente vai ver que as mesmas coisas se aplicam. Agora, é um país pequeno, é um país que agora está sob os olhares de muita gente, da imprensa internacional. Eu vejo que a opinião aqui no Brasil, e acho que esse foi um dos principais motivos de eu ter ido lá, é muito guiada pelo que diz a mídia internacional. Tudo que é replicado, por exemplo, na Folha... Tudo não, né? Claro. Grande parte do que é replicado, por exemplo, na Folha de São Paulo, que faz uma cobertura sobre El Salvador, é a mesma notícia de um jornal de oposição de El Salvador, é a mesma notícia que sai na BBC, é a mesma notícia que sai... tudo no mesmo conglomerado de imprensa. Não tem ninguém para falar que é diferente. Não tem ninguém para dar outra versão. Esse foi um dos motivos de eu ter ido para lá. E eu acho que eu tô conseguindo trazer, desde que fui lá pela primeira vez, isso tá na revista Valete também, esse outro lado, né? De que era um país que a democracia não existia. Não existia. Ou alguém acha aqui que sair na rua e você ter medo de ser roubado, você ser extorquido, você ser morto, você ter a maior taxa de homicídio é uma democracia? Não é uma democracia. É uma democracia de mentirinha. Onde diz que tem pessoas diferentes nos cargos que servem única e exclusivamente para manter os mesmos acordos e as coisas do jeito que estão. Aí precisou chegar um cara novo, jovem, com ideias diferentes, com vontade de fazer diferente, e precisou mudar o que estava acontecendo lá. Então, entendo, tá legal, tem esse tipo de crítica feita agora. É inegável. É inegável. Mas tem o perigo também de escalar para uma... Mas aí tem o perigo de todo mundo. De todos os lugares. Não, quando você tem freios maiores, você não tem... Mas lá tem esses freios. A diferença... claro, a diferença é que a população olhou e falou... Pensa comigo. Se o Lula tivesse uma aprovação de 95% e elegesse 90% da Câmara dos Deputados, ele não ia ter mais poder? Claro. Ele não ia poder fazer essa... Então, lá a diferença é que o nosso presidente não chegou nessa popularidade ou qualquer coisa do tipo. Ou talvez não tomou as medidas que fizeram com que pessoas de esquerda, direita, centro, baixo, cima, o considerassem um bom presidente e quisessem que o país seguisse nesse rumo. Vilela, se liga só nesse dado que interessante. El Salvador hoje é o país em que a população tem, isso é dado do Latino Barômetro, que fez uma pesquisa em vários países latinos e tudo mais. É o país hoje que as pessoas têm maior confiança na democracia. 63% dos salvadorenhos dizem, eu confio na democracia. Aqui no Brasil, eu nem sei te dizer porque nem aparece no ranking, de tão baixo que é essa percepção das pessoas. Aí a gente vai dizer que os caras lá não estão vivendo democracia? Só pra terminar esse raciocínio, teve uma pessoa que eu entrevistei, que se tornou meu amigo lá de El Salvador, o José Antônio, que eu falei, José, olha só o que está acontecendo no meu país. A gente tem um inquérito na Suprema Corte de Justiça que é investigado por um ministro. Um ministro investiga, ele se coloca como réu, ele se coloca como a vítima desse caso, ele é o cara que investiga e ele também é o cara que julga. O que você acha disso? Ele falou, é isso que vocês chamam de democracia? É isso que vocês chamam de democracia? Esses são os poderes independentes que vocês têm? Então olha só como as coisas são, né? Aqui a gente acha que a gente vive a democracia super pujante. Eu também acho, tá? A democracia é legal. Agora, a gente vai dizer que o que os caras estão fazendo lá é autoritário, sendo que os sistemas são os mesmos, os mecanismos são os mesmos? Renato, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que o ponto que você colocou aí. Eu quero dizer aqui, deixar bem claro que eu nunca achei que o Brasil tem uma democracia plena. Sim. E minimamente aceitável, inclusive. Porque se você for um morador de periferia, assim como eu sou, você sabe que a democracia ela é de uma parte pra cima, que Exato. Você pode brigar, inclusive, e falar por ela. Que o Estado chega pouco lá. Sim, tanto que assim, teve hoje um crescimento da direita, por exemplo, com uma outra proposta, porque o pessoal nas periferias começaram a ver assim, mas pô, que democracia, mas ninguém resolve o meu problema aqui falando disso, Sim. Eu vou pra esse lado. Quem tá fazendo o sistema de segurança, de proteção social dentro das periferias são as igrejas.
né? E aí, o que acontece, cara? Eu até ia perguntar pra você como que foi sua percepção disso. Aqui no Brasil, a gente tem o pau comendo pra muita gente. Mas chega nas classes mais privilegiadas, e eu tô falando de políticos, tá? Políticos e empresários milionários. E aí, cara, também não tô falando de esquerda e de direita, porque eu já vi os caras ajudarem todo mundo, viu? Como que lá em El Salvador os caras estão tratando quando o crime e a corrupção é nas classes mais altas? Como que os caras estão fazendo isso? A gente colocou até nessa matéria principal da revista que eu entreguei aqui, uma coisa que nos foi relatada lá, que acho que tem muito a ver com o que você perguntou. Um sujeito me disse o seguinte lá: não, aqui antes a nossa democracia era uma pirâmide. As pessoas mais pobres embaixo, os mais ricos viviam em lugares mais privilegiados, com muros altos, com câmeras, com amizades na polícia. A polícia lá era extremamente corrupta, extremamente corrupta. Os políticos com seus privilégios, era quase que um sistema de casta, né? E hoje não é assim. Hoje as pessoas têm liberdade lá, têm liberdade para trabalhar, têm liberdade para sair na rua, têm liberdade para ir nos lugares. Eu fui num bairro lá que chama La Campaneira. Depois, no YouTube, quem quiser tá nos assistindo, quiser jogar lá depois da nossa live, óbvio, escrever lá La Campaneira. Os títulos dos vídeos são muito loucos, né? Que são tipo: fui no lugar mais perigoso do mundo, fui no bairro mais perigoso do mundo. Eu fui lá, achando, né, que ia ser super desafiador. E não foi. Eu vi, por mais que continua sendo um lugar pobre, né? Tem problemas econômicos lá. Só que tem insegurança. As pessoas têm o primeiro passo para elas poderem ter uma vida normal. Que é sair na rua, que é ter liberdade, que é abrir uma vendinha de vender qualquer coisa lá, fazer a pupusa, né? Que é o principal prato gastronômico de El Salvador, e vender aquilo sabendo que não vai chegar ninguém lá pedindo uma extorsão, né? Extorquir a pessoa, pedir um dinheirinho, pedir um arrego. Não vai vir um policial corrupto pedir arrego, não vai vir um bandido extorquir. Então, me parece que rompendo esse sistema, você dando a liberdade mínima, o direito mínimo, dignidade mínima para as pessoas, você consegue romper esse sistema de só o mais pobre que se ferra, tá ligado? Então, acho que é isso, mano. Não sei se... Então, tipo assim, os caras estão agindo também no escalão de cima. Sim. Ah, tá. Não, porque é uma pergunta interessante, porque... Tanto é que essas remoções que tiveram de ministros da Suprema Corte, já tinham ministros que eram investigados por corrupção. Investigado por relação com o crime organizado. Se eu falar aqui de uma pessoa, a autoridade que tem relação com o crime organizado, cara, é capaz de eu me ferrar. Lá era assim. E esses caras não estão mais no poder. Então, essa parte que é considerada antidemocrática, né, dele ter tirou pessoas que tinham também relações com essas organizações. Então, é um processo de combate à corrupção que também foi feito por lá. Eu até perguntei isso também pro ministro da Segurança. E, aliás, acho que o Bukele dá exemplo nisso. Um vídeo dele que viralizou há pouco tempo. Ele dizia o seguinte: ele marcou uma reunião com todos os ministros e o procurador-geral. E no início da reunião ele anunciou que todos os ministros estavam sendo investigados. Todos os ministros estavam sendo investigados. De ofício. A gente consegue imaginar isso acontecendo aqui?